nosso assunto agora é assédio eleitoral. Para esclarecer este assunto, tirar dúvidas, estamos ao vivo com a advogada especialista em direito tributário e trabalhista, Natália Guazelli. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É sempre um privilégio estar aqui falando sobre um tema tão polêmico como esse. Pois é, doutora, justamente para a gente começar essa entrevista, né, nesse período eleitoral, o que se caracteriza assédio eleitoral? Pode explicar para a gente, por favor? Ele se caracteriza por toda a forma de coação, pressão, constrangimento, exclusão ou preferência fundada em conotação política, em que o empregador ele exerce todos esses atos ou isoladamente em relação ao empregado para incentivá-lo a votar em determinado candidato ou partido político. Pode dar um exemplo para a gente, para clarear? Claro, eu posso dar um exemplo, inclusive, que tomou uma conotação nacional, que é o caso do Luciano Hang da Havan. Ele, durante a campanha eleitoral das últimas eleições, ele foi denunciado, né, foi entrado com uma ação civil pública pelo Ministério Público, acusando ele de ter praticado assédio eleitoral em relação aos seus empregados. Dentre as práticas que foram apuradas naquela situação, houveram práticas como, por exemplo, o desenvolvimento de enquetes entre os trabalhadores para verificar em quem que eles iriam votar. Então, o Ministério Público entendeu que essa conduta era uma conduta que caracterizaria ali o assédio eleitoral. E existe um limite quando a gente fala do ambiente de trabalho e esse assunto? Existe uma linha, assim, que se pode atravessar ou não? Como que é a legislação? A questão da liberdade de expressão em relação ao assédio eleitoral, ele é, de fato, uma linha muito tênue. Nós temos um cenário político que de 2018 para 2022, por exemplo, nós tivemos um aumento de 1.600% de denúncias de assédio eleitoral. Então, toda conduta que ela, de certa maneira, fira o direito à liberdade, né, o direito constitucional, à liberdade de voto do empregado, ele pode ser caracterizado assédio eleitoral. É óbvio que também vivemos num Estado democrático de direito, então nós temos condição de discutir sobre política, falar sobre política de uma forma saudável. Porém, quando há uma investida sobre o funcionário para que ele vote em alguém, aí nós estamos já com um pezinho ali no assédio eleitoral. E o que deve ser feito quando esse tipo de situação acontece? Quando o funcionário se deparar com uma situação de assédio eleitoral, a primeira medida que ele precisa adotar é reunir a máxima quantidade de provas. Nós tivemos, inclusive, um caso aqui no Paraná de uma cooperativa em que o empregador ele foi gravado numa circunstância em que ele dizia que se o candidato de partido X ganhasse a eleição, ele fecharia a cooperativa e os seus funcionários seriam todos demitidos. Então, nesse caso, é um exemplo de uma prova que foi coletada pelos funcionários e que embasou a denúncia. Outros meios de prova que o funcionário pode salvar, né, para utilizar durante a denúncia, são e-mails, fotos, newsletter, comunicados internos, registros de reuniões que são feitas com essa finalidade, e aí, a partir dessa documentação, ele pode, tanto no site do Ministério Público do Trabalho, quanto nos sites dos tribunais regionais do trabalho ou do próprio TSE, encaminhar essa denúncia. Isso nós estamos falando ali na esfera eleitoral. Na esfera trabalhista, dependendo da situação em que ficar caracterizado esse assédio eleitoral, o funcionário ele pode ajuizar uma ação contra essa empresa, aí pedindo reparação por danos morais, pode ser, dependendo da situação e da quantidade de funcionários envolvidos, pode ser uma reparação por danos morais coletivos, e nós temos um outro caso aqui no Paraná, em que a funcionária havia sido mandada embora por ter se manifestado contrária ali a posição política do seu empregador, ela teve a reversão da justa causa. Ela foi reintegrada ao quadro da empresa e posteriormente convertido ali em indenização por danos morais também. E judicialmente, né, caso comprovada uma situação como essa, quais são as penalidades?
As penalidades, elas podem, lembrando que assédio eleitoral é crime, né? Então, existe toda uma punição prevista ali pelo Código Eleitoral, e no âmbito trabalhista, no âmbito judicial trabalhista, esse funcionário, ele pode ser condenado ao pagamento de multas administrativas, pode ser condenado a indenizar eventual dano material que ele tenha gerado para o funcionário, lembrando que aqui nós temos que sempre comprovar aquilo que alegamos. Ele também pode ser condenado ao pagamento de indenizações por danos morais. Daí aqui, tanto na esfera individual, quando é num contexto com um único funcionário, ou se esse ato lesivo do empregador, ele atinge uma coletividade de funcionários, pode ser arbitrado danos morais coletivos. E ainda na esfera eleitoral, tem também outras sanções, como a perda dos direitos políticos. Inclusive, dependendo da gravidade da situação, pode haver ali uma pena de reclusão para esse empresário. Uhum. E, doutora, a gente falou, né, sobre a parte do ambiente de trabalho em relação dos proprietários para os funcionários. Dentro do ambiente de trabalho, entre os funcionários, existe alguma legislação, alguma linha, de repente, do que se pode ser feito, se pode ser falado desse período eleitoral? Entre funcionários, a situação em relação à responsabilidade da empresa vai precisar ser avaliado caso a caso, mas o assédio eleitoral, ele pode sim ocorrer entre funcionários. Então, se tem, por exemplo, uma disputa ali entre um candidato que é defendido pelo funcionário A e o funcionário B defende outro, e existe uma forma de coação, um constrangimento, esses funcionários também podem enviar as suas denúncias. Aí aqui nós só teríamos que ter um cuidado que não necessariamente isso seria de responsabilidade da empresa. Entendo que a empresa só poderia eventualmente ser representada ou ser processada judicialmente se, por exemplo, existe um manual de conduta interna, esse funcionário viola o manual e a empresa não adota as medidas cabíveis, aí talvez a gente possa estudar uma responsabilidade da empresa. Mas apenas uma discussão ali entre funcionários pode também restar caracterizado o assédio eleitoral. Uhum. A senhora trouxe vários exemplos, né, de situações que aconteceram, inclusive no Paraná. É comum esse tipo de caso? Veja, eu sempre comento quando me perguntam sobre ser comum. Nós vivemos no Brasil e desde muitos anos atrás a gente já ouvia falar no famoso voto de cabresto, que os funcionários, quando realizavam a sua votação, era emitido um comprovante antigamente e muitos coronéis, né, exigiam esses comprovantes para verificar se os seus funcionários tinham votado no candidato que eles haviam indicado. Então, essa é uma situação que acontece há muitos anos. O que eu noto que acontece, né, desde as últimas eleições é que a constante divulgação, se falar mais sobre esse assunto faz com que as pessoas adquiram mais consciência, que elas entendam que assédio eleitoral é um crime, e a partir daí, dessa consciência de que há um crime e de que isso é irregular, elas adotem as medidas. Outra coisa, no Paraná, principalmente, existe uma ação conjunta entre a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e o próprio Ministério Público. Então, essa ação conjunta, ela divulga, ela faz campanhas que chegam até a população e facilitam, inclusive, o processo de denúncias. Então, nesse sentido, é uma situação que sempre existiu no Brasil. O que eu verifico é que a diferença é que hoje é muito mais falado sobre isso e existem canais de denúncia mais eficientes. Ou seja, esse empregador que eventualmente foi vítima de assédio, ele possui canais, veículos em que ele vai levar essa denúncia dele e vão ser adotadas medidas. Uhum. E tá certo, doutora, mais alguma informação, orientação que a senhora acha importante destacar sobre esse assunto? Eu gosto sempre de falar no âmbito das empresas que levar esse tipo de discussão para o ambiente empresarial, ele é muito saudável. Inclusive para conscientizar que nós vivemos num país em que o voto ele é livre, ele é secreto e que, independente da divergência política, que é saudável, nós temos aí um Estado democrático de direito, respeitar o direito ao voto é super importante. Então, essas campanhas internas de conscientização dentro das empresas também é um modo que o empresário pode utilizar para fortalecer a sua empresa e tornar aí uma empresa com destaque diferenciado nesse mercado atual. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada, Letícia. Ótima tarde. Nós conversamos com a advogada especialista em direito tributário e trabalhista,